Você já parou para pensar por que uma minoria tão pequena no mundo tem tanto impacto na economia global? Enquanto muita gente ainda acredita que enriquecer depende de sorte ou de herança, existe um grupo que constrói fortuna de forma silenciosa, meticulosa e extremamente eficaz. E o mais curioso, eles não ostentam, não se exibem e muitas vezes nem parecem ricos. Mas são. Muito. A verdade é que os judeus descobriram algo que poucos têm coragem de ensinar. A riqueza não está no que você ganha, mas no que você entende. E esses segredos, passados de geração em geração, funcionam. São hábitos que parecem simples, até óbvios, mas que escondem uma sofisticação rara. O tipo de estratégia que transforma salários comuns em patrimônios milionários, sem precisar aparecer. Enquanto o mundo grita por atenção, eles crescem em silêncio. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Os 7 segredos que moldam a mentalidade judaica sobre dinheiro. Aviso desde já, pode ser desconfortável, pode quebrar crenças, pode mudar tudo. Porque depois que você entender isso, fingir que não sabe mais será impossível. Segredo 1. Eles ensinam educação financeira desde a infância. Desde muito cedo, antes mesmo de saberem contar com perfeição, as crianças já são expostas a conversas sobre dinheiro. E não é no tom de "isso é coisa de adulto". Pelo contrário. Dentro da cultura judaica, o dinheiro é tratado como uma ferramenta de sobrevivência, sabedoria e propósito. Eles não têm vergonha de falar sobre finanças na mesa do jantar. Ao contrário do que muitos pensam, ensinar uma criança sobre dinheiro não rouba a inocência dela, dá autonomia. É comum que os filhos sejam ensinados a lidar com pequenas quantias como se fossem grandes fortunas. Ganham mesadas simbólicas e aprendem a dividir, uma parte para gastar, outra para guardar, uma terceira para doar. Sim, doar. Porque entender o valor do dinheiro inclui saber que ele não serve apenas para consumo próprio. Essa estrutura molda uma mentalidade que entende desde cedo que o dinheiro deve ser administrado, nunca desperdiçado. Os exemplos práticos fazem toda a diferença. Um garoto de 9 anos pode ser incentivado a vender brownies no condomínio ou cuidar de um pequeno negócio de troca de brinquedos. Isso não é sobre lucro. É sobre lógica, responsabilidade e visão. A mente que aprende a gerar valor na infância nunca será refém da escassez. Afinal, quem começa a entender o jogo desde pequeno, aprende a jogar com estratégia e confiança. Enquanto muitos adultos lutam para sair das dívidas, essas crianças crescem com um radar financeiro já calibrado. Sabem a diferença entre desejo e necessidade, reconhecem oportunidades e, sobretudo, sabem esperar. E isso, num mundo de imediatismo, é quase uma superpotência. É como ensinar xadrez para quem só conhece dama. Muda completamente a forma de pensar. O mais poderoso disso tudo é que não há mistério, nem mágica. Qualquer família poderia fazer o mesmo. Bastaria um pouco de intenção, conversa constante e exemplos firmes dentro de casa. Porque antes de pensar em investimentos ou patrimônio, o verdadeiro segredo da riqueza está em formar a mentalidade certa. E falando em mentalidade certa, segredo 2. Riqueza silenciosa. Nunca exibem o que têm. Eles têm, mas não mostram. E não é por insegurança, é por estratégia. A ostentação, para quem entende de verdade como o dinheiro funciona, é um desperdício. Os judeus não sentem necessidade de provar nada a ninguém com carros caros ou relógios de luxo. Eles sabem que o verdadeiro poder está no silêncio e que os olhos dos outros, muitas vezes, são mais perigosos que os próprios riscos do mercado financeiro. A discrição é quase uma armadura. Enquanto muitos caem na armadilha de parecer ricos antes mesmo de serem, eles escolhem parecer simples mesmo quando já conquistaram tudo. É aquele empresário que chega de metrô em uma reunião milionária. Ou o investidor que almoça no restaurante de sempre, mesmo podendo bancar um jantar em Paris. O foco está no crescimento, não na aprovação. Essa visão
evita um dos maiores sabotadores da riqueza, o ego. Ao não gastar para impressionar, sobra mais para investir. E eles investem em silêncio. Compram imóveis, participações em negócios, fundos privados, startups. Tudo isso longe do radar das redes sociais. Não porque escondem por medo, mas porque entendem que fortuna verdadeira não precisa de aplausos, precisa de inteligência. O dinheiro que é gritado aos quatro ventos raramente dura. Mas aquele guardado com humildade e sabedoria tende a crescer como uma árvore firme, que não se abala com o vento da vaidade. A ostentação, além de inútil, atrai atenção indesejada. Ladrões, oportunistas, invejosos e até fiscais. Já a discrição protege, multiplica e garante liberdade. O verdadeiro luxo que poucos alcançam. É por isso que muitas vezes você pode estar ao lado de um judeu milionário e nem perceber. Ele não vai contar nem mostrar. Vai continuar andando com a mesma roupa, morando na mesma casa e frequentando os mesmos lugares. Mas por trás daquele jeito simples, existe uma mentalidade milionária trabalhando incansavelmente. E é justamente essa mentalidade que faz com que cada centavo vire um ativo poderoso. Segredo 3. Multiplicam o dinheiro com ativos de geração contínua. A diferença entre gastar e investir está em entender o que coloca dinheiro no bolso todo mês. Os judeus são mestres nessa lógica. Desde cedo, aprendem que o dinheiro não foi feito para ser apenas guardado, mas multiplicado. E a multiplicação só acontece quando o dinheiro trabalha para você, mesmo quando você está dormindo. É por isso que eles preferem ativos, não passivos. Eles investem em imóveis que geram aluguel, empresas que pagam dividendos, ações de companhias sólidas e até em patentes ou direitos autorais. Tudo que pode render mês após mês sem exigir presença constante. Um exemplo simples? Ao invés de comprar um carro caro, preferem investir em cotas de fundos imobiliários como o HGLG11 ou em ações que pagam bons dividendos como o ITSA4. O carro desvaloriza. O ativo valoriza. Essa mentalidade cria uma sensação de segurança muito maior do que qualquer salário fixo, porque o ativo não depende de esforço contínuo. Uma vez estruturado, ele continua gerando renda automaticamente. E quando a pessoa entende isso, ela para de correr atrás do dinheiro e começa a construir uma estrutura onde o dinheiro corre atrás dela. É o famoso efeito bola de neve, só que aplicado com maestria. E mais, eles diversificam. Não colocam tudo em uma única fonte. Enquanto muitos colocam todas as fichas em um único emprego, eles constroem múltiplos canais de entrada. Um imóvel alugado aqui, uma participação em um negócio ali, uma carteira de ações bem distribuída. É como montar uma orquestra, onde cada instrumento toca uma parte da renda. E mesmo se um falhar, a música continua. Essa forma de pensar transforma o modo como se vive. Porque quem tem ativos não vive com medo de perder o emprego, nem se desespera com crises. Tem margem, tem respiro, tem paz. E essa paz permite uma nova etapa do jogo. A de se conectar com quem também joga em alto nível, ampliando o impacto através da coletividade. Segredo 4. Usam a comunidade como rede de apoio e negócios. Sozinhos, podem ir mais rápido, mas juntos vão mais longe. Essa é uma das bases mais sólidas da construção de riqueza judaica. A comunidade não é apenas um ambiente religioso ou cultural, é uma estrutura estratégica. Dentro dela, há apoio mútuo, confiança e, acima de tudo, circulação de oportunidades. Um ajuda o outro a crescer, sem medo de perder espaço. Porque entendem que o sucesso coletivo fortalece o individual. Desde pequenos, eles aprendem que negócios se fazem com confiança. E quem melhor para confiar do que alguém que compartilha dos mesmos valores e raízes? É por isso que os judeus preferem comprar uns dos outros, contratar dentro da comunidade e até formar parcerias familiares. Um tio pode ser o investidor anjo, um primo o fornecedor e o irmão mais novo o futuro gestor. É um ecossistema que se retroalimenta.
E essa rede vai além da parte prática. Ela protege emocionalmente. Em tempos de crise, há suporte. Quando alguém quer abrir um negócio, há orientação. Quando surge uma boa ideia, ela encontra eco em quem acredita no potencial. Diferente de ambientes competitivos, onde o erro vira motivo de chacota, ali o erro é aprendizado coletivo. Isso acelera resultados e reduz o medo de tentar. Esse senso de comunidade também abre portas em áreas estratégicas. Acesso a capital, mentoria, conhecimento e, principalmente, networking de alta qualidade. Um jovem de 20 anos pode ser conectado a um empresário de 60 com um simples telefonema, porque há uma intenção clara de perpetuar o conhecimento e o patrimônio. Eles não constroem para si mesmos, mas para fortalecer o todo. E é nesse clima de cooperação que nasce o diferencial mais poderoso. Um ambiente onde o conhecimento circula com liberdade. Não há medo de ensinar o que se sabe, porque quem compartilha, cresce junto. E quando o conhecimento é valorizado acima do consumo, tudo muda. E é exatamente por isso que o próximo pilar sustenta tanto valor. Segredo 5. Valorizam o conhecimento acima do consumo. Enquanto muitos correm atrás da última novidade, da roupa da moda ou do celular mais recente, os judeus focam em acumular algo que ninguém pode tirar: conhecimento. E não é qualquer conhecimento. Eles buscam sabedoria prática, aplicável, que gere resultados. Leem não só para se informar, mas para transformar. E isso molda uma geração que sabe pensar, decidir e construir com autonomia. Nas casas judaicas, é comum ver bibliotecas maiores que guarda-roupas. O consumo não é visto como recompensa, mas como distração. E o tempo, esse bem tão escasso, é dedicado a aprender. Livros como O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, ou A Riqueza das Nações, de Adam Smith, fazem parte da base. Porque entender como o sistema funciona é o primeiro passo para não ser engolido por ele. Esse amor pelo estudo atravessa gerações. Os pais ensinam os filhos a questionar, a buscar fontes confiáveis, a ir além do óbvio. E mais, ensinam que aprender não acaba na escola. É um hábito diário. A diferença é que, enquanto muitos compram para mostrar, eles estudam para aplicar. E o curioso, esse tipo de compra só valoriza com o tempo, porque uma mente bem treinada gera dinheiro, influência e liberdade. Inclusive, em vez de presentes caros, é comum oferecer cursos, mentorias ou viagens culturais como forma de incentivo. Um adolescente pode ganhar um curso de negociação, por exemplo, ao invés de um novo videogame. Não por radicalismo, mas por visão de longo prazo. Cada escolha molda o adulto que ele vai se tornar. E quando o conhecimento vira prioridade, o dinheiro inevitavelmente vem atrás. O resultado disso? Uma mentalidade que associa prazer à evolução, onde cada aprendizado é um passo rumo à liberdade. E quando essa liberdade encontra a consciência de que tudo tem valor, até o centavo que ninguém percebe, o jogo muda mais uma vez. Segredo 6. Negociam tudo. Acreditam que cada centavo conta. Para muitos, pechinchar é sinônimo de pobreza. Para os judeus, é inteligência financeira. Negociar não é humilhar o outro, nem ser mesquinho, é valorizar cada centavo. E isso é ensinado desde cedo. Não importa se o item custa R$1.000 ou apenas 5. Se existe margem para reduzir, eles vão tentar. Porque entendem que o dinheiro não desaparece quando sai da mão. Ele apenas muda de bolso. Essa postura constante de negociação não tem a ver com economia imediata, mas com visão de longo prazo. Pense em alguém que economiza 10% em cada compra que faz, ao longo de uma vida inteira. Isso vira um capital considerável. E esse capital pode ser investido. Ou seja, o que para muitos parece pouco, para quem pensa grande, é o começo de algo gigante. Eles negociam carro, imóvel, aluguel, salário, prestação, imposto. E mais do que isso, negociam tempo, prazos, parcerias. Essa capacidade de conversar, propor, contra-argumentar e chegar num acordo vantajoso é um dos pilares silenciosos da riqueza.
E o mais interessante? Eles não se envergonham disso. Negociar é parte do jogo. Quem não aprende, perde. Simples assim. É como um exercício de musculação para o cérebro financeiro. Quanto mais você pratica, melhor fica. E negociar não é apenas questão de palavras, mas de postura, de preparo. Eles estudam o produto, conhecem o mercado, entram na conversa com dados. E, principalmente, têm paciência. Porque sabem que o impulso custa caro. E a calma, muitas vezes, dá lucro. Essa habilidade, quando combinada com todos os outros pilares, cria uma mentalidade refinada. Uma mentalidade que não deixa dinheiro escapar por vaidade ou pressa. E quando essa atenção aos detalhes se une ao planejamento de gerações inteiras, o patrimônio deixa de ser pessoal e vira legado. Segredo 7. Planejam riqueza para gerações, não apenas para si. A visão judaica sobre dinheiro vai muito além do hoje. Eles não constroem riqueza para se exibir em vida, mas para garantir que o legado continue após a morte. É um pensamento de continuidade, onde cada decisão financeira é analisada não apenas com os olhos de quem gasta, mas com o olhar de quem herda. O que eu faço agora impacta diretamente meus filhos, netos e até bisnetos. Eles escrevem testamentos, criam fundos familiares, orientam juridicamente as posses e deixam instruções claras. Não é por paranoia, é por estratégia. Um patrimônio mal planejado pode virar dor de cabeça, disputa ou desperdício. Já um legado bem estruturado pode se multiplicar silenciosamente por décadas. E isso exige algo raro: disciplina. Porque é preciso abrir mão de prazeres imediatos por uma causa maior. Essa mentalidade também se reflete na educação. Eles não apenas deixam dinheiro, deixam sabedoria. O filho herda não só os ativos, mas também os princípios de como usá-los. Não é raro encontrar famílias que têm reuniões financeiras entre gerações, onde se discute o orçamento do clã como se fosse uma empresa. Aliás, muitas dessas famílias operam como holdings, formalizadas, organizadas, fortes. E o mais surpreendente: muitos não crescem em berço de ouro, mas crescem em berço de mentalidade. A prosperidade aqui é construída tijolo por tijolo, com inteligência, sacrifício e propósito. Não se trata de enriquecer sozinho, mas de criar uma escada onde os que vierem depois possam começar de um degrau mais alto. Não há ego nisso. Há visão. E quando todas essas peças se encaixam, educação, discrição, ativos, comunidade, conhecimento, negociação e legado, a construção da riqueza deixa de ser um acaso e se transforma num sistema. Um sistema que, quando revelado, pode parecer inacreditável para quem sempre foi treinado a pensar pequeno. Agora me diga, quantos desses segredos você já aplica na sua vida? E quantos você ignorava completamente até hoje? A verdade é que conhecimento sem ação é só entretenimento. Se você chegou até aqui, já deu um passo à frente da maioria. Mas não adianta apenas saber. É preciso viver isso todos os dias. Não importa se você está começando do zero ou se já tem uma caminhada. O que importa é o próximo passo. Você vai continuar gastando para parecer rico? Ou vai começar a construir riqueza de verdade? Vai deixar o dinheiro escorrer pelos dedos? Ou vai aprender a fazer ele trabalhar por você? Vai ser mais um repetindo padrões? Ou vai quebrar o ciclo e criar um legado? Essa decisão é sua. Mas saiba, quem aplica esse conhecimento muda de vida. Quem ignora, repete a história. E se esse conteúdo te provocou, te fez refletir ou te deu aquele estalo que faltava, então faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha os próximos vídeos. Aqui a gente fala de verdade, sem enrolação, sem fórmula mágica. Só os códigos que realmente funcionam para quem quer prosperar. E agora que você sabe, é hora de agir.